Hoje o papo é com um dos nomes mais lendários do nosso automobilismo, Rubens Barrichello. O cara acelerou nas pistas mais famosas do mundo, venceu na F1 e tem história de sobra para contar e não tá sozinho nessa resenha. Se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo, porque aqui o conteúdo tá sempre na pole position. Mas normalmente eles estão correndo no mesmo final de semana, eu tô sempre lá como reserva da Haas, então eu assistia muito as corridas do Enzo, de perto. E quando ele teve um acidente grave em 2022, ele aí meio que mudou um pouco pra mim quando eu assisto as corridas deles, aí começou a vir um pouco assim, putz, espero que na primeira curva vai dar tudo certo. Que ele teve uma panca enorme lá, graças a Deus ele só quebrou o pé, mas teve um monte de coisa. Como é que foi estar dentro do carro no acidente, Anso? O que aconteceu? Cara, graças a Deus eu não lembro de nada, né? Então eu só lembro assim, eu almoçando e tudo, daí chegando lá na pista, e daí eu só lembro acordando no hospital. Mas explica foi a largada, né? Que foi na largada. O acidente foi na largada. Que um carro não largou, e eu acho que eu tinha uma largada muito boa. Eu tava pegando o vácuo do cara, e daí o cara bem na minha frente saiu, eu não tive tempo e... Porradão. Não, e eu tava, tipo, na parede, no muro, onde aconteceu o acidente. E aí, o acidente tava mais pro final assim, então eu fui correndo. Na hora que eu cheguei no carro, eles já tinham colocado ele na ambulância, e eu só vi o carro. E a parte dianteira do carro, onde estão os pedais, tipo, o pedal do freio tava fora do carro, o pedal do acelerador tava tudo amassado. Eu falei, ele, tipo, destruiu as pernas. E eu tive um acidente que eu também quebrei as duas pernas. E eu falei, nossa senhora. Aí eu consegui chegar no hospital. Com que idade? Eu com 22 anos de idade. Tá. E daí eu falei, do jeito que eu vi o carro dele tudo amassado assim, o carro desse tamanho, o carro tava assim. Eu falei, nossa, esmagou as pernas do Enzo. O carro já perdeu uns 20% de tamanho. E aí... Eu já sou pequeno, né? Calma aí. Isso que te salvou. Eu falei com o cara os caras que constroem o carro de Fórmula 2, o cara da Dallara, e ele falou que salvou seu irmão é que o joelho dele não pegou no chassi em cima. É que quando eu sento no carro, normalmente os pilotos mais altos, a perna inteira tá dentro onde estão os pedais. Eu tenho sorte que, como eu sou pequeno, o meu joelho fica pra fora. Porque os pedais vêm pra ele, porque ele é pequenininho, então ele... Entendi. Então, quando bati, as minhas pernas conseguiram sair, meio que as pernas foram até aqui, mas normalmente qualquer outro piloto, assim, 2-3 centímetros a mais, a perna fica preso lá e... Teria destruída. Esfarelada a perna. Mas é uma doideira, né? Você tava falando assim, eu não tenho conhecimento. Muito provavelmente, todo mundo nunca havia pensado nisso, né? No fato de que a perna passou. Eu quebrei meu nariz no acidente de Imola e, assim, completamente, você não se mexe, você não respira o tanto que o cinto tá apertado. E você fica mais ou menos uns 80 centímetros do volante. Eu quebrei o nariz no volante. Você imagina o que não comprimiu tudo, né? Então é uma doideira. Também a minha cabeça bateu no volante. Então. Esmagou todos os botões de metal, tava tudo... A viseira, tudo quebrado. Aí só quebrou... O que você quebrou? O pé, né? Eu quebrei muito bem o pé. Quanto tempo pra se recuperar? Foi 2 meses. Tá. Daí eu também tive, quando eu voltei pra casa, tive que também... porque tive sangue no cérebro, e daí tive que operar também pra tirar o sangue. Entendi. Mas quanto tempo tava novo em folha? Putz, em 2 meses, mas quando eu voltei em 2022, quando que foi pra fazer a minha primeira etapa na Fórmula 2, eu cheguei às primeiras 2 etapas, ainda tava com o pé quebrado. E eu lembro que em Bahrein, você sabe que Bahrein antes da primeira curva tem aquele... Bumpzinho, né? Um bump, e cada ano vai piorando. E eu tinha quebrado feio o calcanhar, e quando a primeira corrida em Bahrein, e cara, toda vez naquele bump, eu precisava assim, segurar, porque era uma dor horrível. Eu até subia um pouco com o pé antes do bump, pra não bater o calcanhar. Mas foi bem, eu recuperei muito bem, e daí naquela temporada eu tive uma temporada muito boa na Fórmula 2. Assim, você falou que nem... Você tava lá e de repente tava no hospital, né?
Esses acidentes aí, em geral, acidente mesmo não tem... O que eu quero dizer? Dá pra aprender alguma coisa ou não? Porque, sei lá, isso não vai se repetir mesmo. Não, dá pra aprender. Você... Por exemplo, o meu foi... Daquilo que eu me lembro, em 94, eu tinha 20 anos, 21, e aí eu fui totalmente inconsequência. Tipo, só tentei rápido demais. Você só enxerga quando você realmente vai bater. Então, eu lembro de falar para mim assim, ups, e... Então, o que você aprende disso? Você aprende que tem coisas que você consegue, tem coisas que o teu corpo, o teu físico, ele que te determina o que vai dar para ser feito. Na Fórmula 1 é muito isso, a condição, né? Como ele falou, o volante é uma condição física, sem a parte hidráulica. Então, entendi. É muito... E forte, né? Forte. Então, 3 pilotos. Vai bater. E 3 forte. pilotos aqui com graves acidentes, né? Pois é, então, o teu é que eu não sei. Me conta aí, como é que foi estar dentro do carro no dia do teu acidente? Você lembra? Não, eu lembro. Não, então o meu foi em 2018. Eu tava correndo no Campeonato Mundial de Endurance, na Bélgica. E tem uma pista, a minha pista favorita, que se chama Spa-Francorchamps. Tem uma curva que se chama Eau Rouge, que é uma subida assim pra floresta, a melhor curva. Fórmula 1 é pé embaixo fácil, mas eu tava pilotando um prototipo de 1000 cavalos e eu tava classificando. O carro teve uma falha no sistema, no volante, perdi o sistema hidráulico, o volante ficou duro, bati no muro. O prototipo ele tem uma porta pra você sair. Quando eu bati, na hora, eu acho que com a adrenalina, a porta abriu e eu tirei o cinto. Quando eu fui sair, eu falei, nossa, alguma coisa tá doendo, né? Aí, quando eu olhei pra baixo, as minhas pernas, tava completamente, meus pés olhando pra mim, as duas. E aí tinha rasgado o macacão, então dava pra ver o osso pra fora do macacão. E aí é estranho, porque eu fiquei 30 segundos sem sentir dor. É só quando eu olhei pra baixo que a dor veio. Mas aí demorou meia hora pros caras me tirarem do carro pra ir me levarem pro hospital. Aí eu só apaguei quando eles me colocaram no helicóptero. E aí, parece filme que Tu ficou mó tempão lá olhando o teu pé te olhando. E também porque para retirá-lo do carro também tem todo um cuidado, né? Você imagina com o pé todo ferrado? Imagino que sim. Não. E aí é interessante que parece, sabe aquelas cenas de filme que o cara acorda na cama no hospital e você vê as luzes assim? Eu acordei desse jeito e o cirurgião falando comigo, mas parece que você tá com fone, você não consegue escutar ele direito. Aí o cara falando, pô, a gente fez a cirurgia, você tá melhorando, não sei o quê. E naquela hora eles falaram, eu tinha um teste de Fórmula 1, que ia ser meu primeiro teste com a Haas em julho, esse acidente foi em maio. E aí, claro, cancelaram o teste. No dia que eu acordei, o médico, o cirurgião falou, vai demorar 1 ano para você recuperar, que eu tinha quebrado as 2 pernas e o tornozelo. Eu tava também correndo na Fórmula Indy, então tinha muitas oportunidades naquela temporada. E eu não quis aceitar isso, então eu fui para os Estados Unidos, fiz o rehab, né, que eles chamam lá. Eu fiz dentro da pista das 500 milhas de Indianápolis. Eu morei num motorhome, um RV, com a minha mãe, porque lá tinha um centro médico. Então eu morei 2 meses, 70 dias lá dentro da pista com a minha mãe, fazendo todo esse rehab para melhorar. Tu tava fazendo o que nessa época? Eu tava correndo de Fórmula 4. Eu lembro quando eu recebi a notícia, eu tava numa corrida em Hockenheim, na Fórmula 4 alemã. Foi bem antes da última etapa. Você tava indo pra uma corrida? Não, eu tava correndo no domingo, que era a última etapa, que era no domingo. E foi, 20 minutos antes da largada. Nossa, pior momento pra uma notícia como essa. Não era uma notícia legal, né? Mas quando você senta no carro, você não... Eu, pessoalmente, quando eu sento no carro, você tem tanta adrenalina que você não pensa em nada. Entendi. Então, mas foi óbvio que foi um momento bem difícil, né? Porque eu não sabia qual era a situação do Pietro e tudo. Então, eu tava bem preocupado. Bom, a gente já volta pra tua percepção, mas aí você falou que tava dentro do motorhome, lá... Dentro da pista de Indianápolis, que eles correm as 500 milhas de Indianápolis. Fiz todo o tratamento lá, 2 meses com a minha mãe. E aí,
3 meses depois do acidente, eu voltei a correr, ainda com a perna quebrada, mas os médicos me ajudaram, a gente fez... Eu lembro de um outro cara que teve um caô aí também, né? E falou pra mulher que abasteceu. Isso aí foi... Quem foi que falou isso? Um cara aí. Cara aí. Mas isso a gente deixa pra uma outra oportunidade. Assim, o cara tinha falado 1 ano. Uhum. Aí em 3 meses, você ainda com a perna quebrada, já tava no carro, é isso? Voltei a correr, a gente fez um gesso de fibra de carbono, que eu colocava debaixo do macacão. Isso com os médicos perto de você, com certeza. Com os médicos Tu não tava perto de fazendo doideira? Não, eu acho Tava. É porque os médicos da Fórmula Indy, eu acho que eles são um pouco mais agressivos. Não sei se você conhece o Dr. Tremmell, Sim. mas ele tratou o Nelson Piquet quando ele teve o acidente dele, o Eles Tony Kanaan são também. mais flexíveis, digamos assim. Tá. E daí eu comecei a correr, eu quis voltar porque eu quis também ter a chance de poder voltar a testar o carro de Fórmula 1 no final do ano. E aí eu voltei para a Fórmula Indy, consegui bons resultados, terminei nos primeiros 10, ainda não a 100%. E aí o Gunther, que é o chefe do time da Haas, ele não é mais, mas ele era, eu tava sempre mandando mensagem para ele, falou: Gunther, voltei, cara, tô aqui, ó, terminei no top 10, vamos fazer um treino, não sei o quê, que tinha cancelado aquele treino meu. Aí ele falou: tá, Pietro, olha, tem um treino no final do ano em Abu Dhabi, mas você tá 100%? Eu, Gunther, top, cara, tipo 1000, eu tô zerado, não sei o quê. Aí eu não tinha contado pra ele que se eu for fazer o treino, eu tinha que usar ainda esse gesso e tomar uns remédios antes de pilotar o carro. Eu não falei nada, até hoje eu não falei pra ele. Aí eles me convidaram pra fazer o treino em 2018, fui lá, eu lembro que quando você senta no carro de Fórmula 1, precisa ajustar os pedais, né, tudo. Eu fiz tudo sem o gesso, né, com o macacão, andando, tipo, tranquilo. E aí, quando foi o dia do treino, eu fui lá no meu quartinho de pilotos, coloquei o gesso debaixo do macacão, tomei os remédios lá e entrei pra pilotar. E o treino foi muito bom. E aí, foi quando eles me contrataram pra fazer o desenvolvimento de simulador e ser reserva do time. Mas é uma coisa que eu nunca contei pro Gunther. Eu tenho que contar agora que ele não é chefe. Agora ele já vai saber. Pode ter certeza. Nossa, cara. Bom, aí tu tava falando como foi a tua perspectiva desse acidente dele. Você tava pra entrar numa corrida, né? Na última corrida da temporada. Isso. Não é isso? E eu tava lá e, que nem eu falei, eu fiquei bem preocupado. Meu pai tava lá. O meu pai pegou o carro e foi direto pra Spa, porque eu tava correndo em Hockenheim. E Hockenheim fica 4 horas de carro de Spa. Então meu pai pegou o carro e foi pra lá, fiquei em Hockenheim, fiz a corrida, daí voltei para os Estados Unidos pra ver o meu irmão. Entendi. E dar uma força pra ele. Mas sim, foi um momento bem difícil pra toda a família. Mas na hora de pilotar você esquece, né? Você esquece qualquer coisa quando você tá... Pra mim, quando eu tô pilotando... Valeu demais por ter assistido até o final. Isso faz toda a diferença pra gente. Agora, já aproveita e se inscreve no canal Resenha Cortes para fortalecer. E no link aqui embaixo tem o canal oficial, que você não pode deixar de conferir. Então, já se inscreve lá também. E não para por aqui, tem muito mais conteúdo incrível nas nossas playlists com convidados especiais. Dá uma olhada nos outros vídeos e vem com a gente!